Eu louvo a Deus por ter nascido no lar evangélico, crescido na igreja presbiteriana, frequentando escola bíblica dominical, participando dos cultos à noite. Isso foi decisivo para a minha conversão. Aprender a decorar salmos. O primeiro salmo que nós decoramos foi o salmo primeiro. O segundo salmo foi o 23. Nós tínhamos culto doméstico. Era meu pai, minha mãe e mais 7 filhos, 6 irmãos. Então isso foi decisivo para a minha conversão. A cidade pacata do interior de Goiás, mas foi um tempo muito bom. Depois meus pais tiveram a necessidade de mudar para Goiânia, porque os filhos estavam estudando, só tinha naquela época o primário, não tinha admissão ao ginásio, não tinha o curso ginasial, então meus pais tiveram que mudar para Goiânia. E foi a família toda. Em Goiânia a vida é diferente. E a gente começa a se encantar com algumas coisas, mas estávamos na igreja todos firmes. Meu pai tinha uma panificadora e eu praticamente demais administrava essa panificadora. E a gente começava a fazer algumas coisas que via os irmãos mais velhos fazendo e que achava que era interessante. Naquela panificadora, um dia eu entrei numa angústia. Uma pergunta insistentemente vinha à minha alma. Se eu morresse hoje, para onde eu iria? Muitas mensagens da escola dominical, da igreja, nos cultos. Embora no culto eu mais dormia do que participava, que meu tio era evangelista, a mensagem dele era muito longa, e a gente dormia, acordava e estava pregando, dormia, acordava e estava pregando. Mas alguma coisa ficou, né, na alma de uma criança. E sobre eternidade, céu ou inferno, isso me perturbou muito. E aí, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno? Eu tomei uma decisão, sem nenhuma orientação, ler toda a Bíblia. E tomei a decisão certa, vou começar a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento. E eu queria ler a Bíblia o mais rápido possível. Então eu jantava, ia para o quarto, abria a Bíblia. Eu propus no meu coração naquela época não encerrar a leitura enquanto não tivesse lido pelo menos 15 capítulos. Bem, para resumir a história, eu li a Bíblia um pouco menos de 3 meses, eu li toda a Bíblia, e antes que eu encerrasse a leitura do Novo Testamento, eu estava lendo Tiago, naquela parte que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aquilo falou profundamente ao coração. E eu estava com toda a mensagem da Bíblia na minha mente. E aquilo refletia dioturnamente sobre aquela leitura. Um dia na panificadora, refletindo sobre a leitura da Bíblia, ali eu tomei uma decisão. Eu vou receber Jesus como meu Salvador, vou confessar Jesus como meu Salvador, vou abandonar uma série de coisas erradas que estou aprendendo a fazer com meus irmãos mais velhos, eu vou para a igreja. E fui para a igreja metodista, que era mais próxima de casa. Naquele final de semana tinha um ex-bandido de São Paulo dando testemunho. E ele fez um apelo, quem gostaria de ir à frente e confessar Jesus como Salvador. Eu fui o primeiro a levantar minhas mãos e fui para frente. E confirmando a minha decisão que tinha feito lá na padaria. Mas como a gente era da igreja presbiteriana, eu entreguei minha vida para Cristo, da igreja metodista, e fui para a igreja. E olha, a partir daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Me envolvi com a igreja, comprometi com a igreja, com os jovens, com as atividades da igreja, evangelismo, estudos bíblicos, trabalho de evangelização. E renasceu em mim grande desejo que eu tinha na infância. Porque na infância, lá em Cavalcante, aquele campo missionário era de um americano chamado Richard Irvin. E é uma coisa linda, porque ele enchia 2 Rural Willys e um Jeep de jovens e saía em todas aquelas cidades fazendo um trabalho. E eu me encantava com o trabalho que o Richard Irvin fazia em Cavalcante com aqueles jovens. E chegava ali com um projetor e fazia o trabalho, dominava a cidade toda ia para a igreja. E eu disse, quando eu crescer eu quero ser pastor. E aquele trabalho ficou no meu coração, foi uma semente que plantou.
E aí eu voltei para a igreja, não quis saber mais nada, eu tinha muitos amigos para festa, para dançar, para bailes, para cinema. Acabei com todos os meus amigos. Zerei a minha agenda de amigos. Fui para a igreja e na igreja eu comecei a criar um novo relacionamento. Meus amigos correram para casa. O que foi que aconteceu com você? Você sumiu, não apareceu mais no nosso meio. Eu disse, agora eu sou evangélico. Agora eu sou crente, agora estou na igreja. E alguns fizeram chacota, mas você está ganhando quanto? Você é remunerado lá, eles te dão dinheiro. Eu disse, muito mais do que isso, melhor do que isso. Eu encontrei Jesus, eu agora tenho Jesus. E perdi todos os amigos. Literalmente, eu perdi todos os meus amigos. Para começar a ter novos amigos, eu comecei no meu relacionamento dentro da igreja. Mas o que aconteceu? A Igreja Presbiteriana do Brasil, na rua 68, esquina com a 71, sempre foi uma igreja muito conhecida por ser a igreja dos universitários, mas era a igreja presbiteriana mais perto de casa. Eu não tinha nem nível econômico para aquela igreja no top dos demais. A gente estava servindo o Senhor ali e foi ali que eu reafirmei a minha fé em Jesus. Nasceu, brotou grande desejo do meu coração de ir para o seminário. No dia 5 de fevereiro de 1970, eu estava com as minhas malas arrumadas para o Seminário Presbiteriano de Campinas. A igreja presbiteriana tinha 2 seminários, o do Norte em Recife e o do Sul em Campinas, São Paulo, chamado Brinco da Princesa. Cheguei. Mas no dia que eu estava com a mala pronta para ir para o seminário, minha mãe fez uma confissão. E nunca esqueci da confissão da minha mãe. Ela disse, olha, dos 7 filhos que tive, Josafá, Josias e Joaquim, Dulce, Dirce, Dalva e Dilma, ela sempre disse, eu sempre orei para que Deus levantasse um dos meus filhos para o pastorado. E hoje eu vejo as minhas orações respondidas. Eu tenho um filho que está indo para o seminário. E tem um fato interessante, eu não gostava do meu nome. Eu achava meu nome muito comum, Joaquim. Eu disse, que nome horrível, que mau gosto. No Brasil, quem não chama José Manuel, chama Joaquim. E tanto nome bonito, vai colocar Joaquim. Mas Joaquim foi uma homenagem ao meu avô. E meu avô materno morreu picado por cobra na roça. Estava no final do dia, estava voltando para casa, e uma cobra o ofendeu, e ele foi a óbito. E logo depois eu nasci. Então, em homenagem a ele, colocaram o nome dele em mim, Joaquim. Mas no seminário eu descobri que Joaquim é um nome que está na Bíblia. Yoachim, em hebraico, e significa aquele que Deus levantou. Aí eu parei, pensei nesse negócio, refleti. Interessante. Minha mãe orou para Deus levantar um dos filhos dela. Deus não levantou Josafá, nem Josias, nem Dulce, nem Dirce, nem Dalva, nem Dilma. Deus levantou Joaquim, e Joaquim significa aquele que Deus levantou. Eu sempre me apresentava para os amigos como Vidal, prazer, Vidal, alegria, Vidal. Apesar daquele dia eu tirei o Vidal e deixei o Joaquim. Eu disse, olha, eu não posso jogar fora o significado desse nome, porque ele pelo menos comprova uma história vocacional da minha vida. Coincidência ou providência, deixando essa discussão de lado, a verdade é que testifica o que Deus fez. Minha mãe pediu para Deus levantar e Deus levantou. Quem foi que Deus levantou? Joaquim. Joaquim significa aquele que Deus levantou. Foi para o seminário de Campinas, onde comecei os meus estudos, mas nós éramos, naquela época, 5 que tinham experiências mais próximas de Deus, com batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. E aconteceu o fato. No final do primeiro semestre, nós éramos 15. Isso. Aí a congregação nos chamou. E a gente, no final do ano, e nós afirmávamos ou negávamos
essa experiência de estar frequentando essa reunião de oração na casa da família alemã, se a gente afirmava ou negava essa questão dos dons espirituais, e nós afirmamos. O que aconteceu? Nós fomos processados, expulsos do seminário. E foi uma pena que a gente amava aquele espaço, amava os professores, e as condições ali eram muito boas, e a gente tinha umas regalias. E aí eu tive duas alternativas: ou ir para o Seminário da Metodista Livre, em São Paulo, ou para Belo Horizonte, no Seminário Batista. Quando eu concluí meus estudos em Belo Horizonte, eu frequentava a igreja cristã presbiteriana no Barro Preto. Naquela época o pastor era o pastor Darcy da Silva Câmara. Eu trabalhava com o pastor Darcy lá na igreja. E nós também, no período de seminarista, nós abrimos um trabalho no bairro Monsenhor. E esse bairro cresceu, esse trabalho cresceu e foi transformado numa congregação lá da igreja do pastor Darcy. E nós trabalhávamos juntos. Eu dirigi essa congregação no bairro Monsenhor, que era vizinho 1º de Maio, e auxiliava na sede. Casei nessa época, fui ordenado ao ministério e pelo presbitério Brasil Central. Naquela época o presidente era o pastor Paulo de Oliveira Brasil. A diretoria foi a Belo Horizonte me ordenar. E o que aconteceu? No ano seguinte, nós tivemos uma reunião na cidade de Maringá para ver a possibilidade da união da Igreja Cristã Presbiteriana com a Igreja Presbiteriana Independente, renovada. Já que os dois ramos caminhavam juntos, não tinha nenhuma diferença doutrinária, de confissão de fé, é tudo a mesma, a prática era a mesma, o governo era o mesmo. A diferença estava só no nome, porque nós tínhamos o cristão, Igreja Cristã Presbiteriana, e do outro lado tinha Independente. E aí a gente estava no período de namoro, vendo a possibilidade de os dois ramos se unirem. E isso é uma coisa linda na história da nossa igreja, porque a nossa igreja não é fruto de divisão. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil é fruto de união, no ano de 1975. A consolidação da união dessas duas igrejas. E eu estava lá, fazendo parte dessa história, do começo da nossa igreja. Foi um trabalho muito lindo. E o que aconteceu ali é que eu fui para representar a Igreja Cristã Presbiteriana do Barro Preto, em Belo Horizonte, e voltei como pastor da primeira igreja do Gama. Ninguém entendeu. E para explicar isso, olha, foi uma dor de cabeça. Mas Deus me falou em Belo Horizonte que Ele tinha um campo para mim que era fora daquela cidade. Recebi o convite lá em Maringá para assumir a primeira igreja do Gama. Não tinha primeira, aquela igreja era a Igreja Cristã Presbiteriana do Gama. Mas agora caía o cristão do nosso lado e caiu o independente, cada igreja presbiteriana renovada. E foi difícil explicar isso para o pastor Darcy, foi muito difícil explicar isso para a igreja, porque o pastor Darcy até queria que eu fosse o pastor sucessor dele lá em Belo Horizonte, mas Deus tinha outros planos, Deus tinha outros projetos. Foi bênção para a minha vida. O período do seminário foi um período de muito crescimento da minha vida. No meu preparo para o ministério, eu tinha convites insistentes para lecionar no seminário de Cianorte. Eu fugia desses convites, porque eu queria uma experiência pastoral. E ali na consolidação da igreja, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro pastorado na Igreja Presbiteriana Renovada do Gama. Mas aquela história que começava aquele final de semana ali em Maringá, eu não imaginava que eu tivesse a oportunidade de fazer de forma tão decisiva, tão direta, parte dessa história. Eu fui eleito em 3 gestões como membro da diretoria,
E aí vieram as oportunidades de viagem, vieram as oportunidades de contribuição, muitas reuniões. Nós tínhamos reuniões sistemáticas, a elaboração das nossas normas, tivemos várias normas com a direção da igreja, Dr. Jamil Josefete, figuraça, um advogado de renome, mas que era, se lá fora no mundo secular, o Dr. Jamil inspirava o mundo jurídico, porque era um dos principais nomes na sociedade jurídica, além do Paraná, depois associado com o Dr. Divino Guimarães, e os dois foram membros também da diretoria executiva, e a gente teve a oportunidade de conhecê-los, o pastor Palmiro Francisco de Andrade, que saiu de Londrina para assumir a direção do nosso seminário de Cianorte, e que posteriormente eu viria trabalhar com ele no seminário, o pastor Celcino Marques de Azevedo, o pastor Paulo de Oliveira Brasil, que foi o que me ordenou ao ministério, liderando o presbitério do Brasil Central, pastor Décio de Azevedo. Olha quanta riqueza, quanta riqueza. Sem falar aqui, não posso deixar de falar do pastor Abel Amaral Camargo, que por quase 13 anos, ou 13 anos precisamente, ele foi o nosso presidente, conduzindo os trabalhos da igreja. Então foi à sombra desses homens que eu pude crescer no meu ministério, que eu pude desenvolver no meu ministério, pude enriquecer essa vocação que Deus me deu. Eu deixei um pastorado auxiliar em Belo Horizonte para assumir a liderança de uma igreja lá no Gama. São realidades completamente diferentes. Um dia eu recebi um desafio numa das nossas assembleias de ser o relator da comissão que elaboraria a nossa confissão de fé. A igreja já tinha dado anteriormente, eu tinha tomado a decisão de elaborar essa confissão de fé, mas a coisa não saiu, foi para o plenário. Nós queremos uma confissão de fé que realmente expresse a identidade da igreja. E me colocaram como relator e nomeou os membros da comissão, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás, é tudo muito espalhado, muito difícil. Uma oportunidade, mas uma responsabilidade, a elaboração da confissão de fé. Como eu disse, ela traduz a identidade da igreja. Você quer conhecer uma igreja, dá uma olhadinha na confissão de fé. Você quer saber se uma igreja é séria ou para que ponto ela está caminhando? Dá uma olhadinha na confissão de fé. Então eu sabia o tamanho da responsabilidade que tinha caído nas minhas mãos. Eu tentei reunir essa comissão em São Paulo, que seria o ponto mais central, não consegui. Os pastores com suas agendas, os pastores com seus compromissos, um pode, o outro não pode, um dá para ir, o outro não consegue. E o tempo foi acabando, o desespero veio batendo aqui no coração. E um dia eu disse, olha, eu não posso esperar pela comissão, eu tenho uma responsabilidade. Se a comissão está com dificuldade de reunir, a responsabilidade agora é minha. Aí eu liguei para o pastor Ivailton, era um período de férias. Eu disse, pastor Ivailton, eu tenho uma responsabilidade de elaborar a confissão de fé da nossa igreja. Se eu ficar aqui em Brasília, eu não faço. A igreja não deixa, os telefonemas não deixam, os colegas não deixam, e eu preciso sair de Brasília. O seminário está em férias. Posso ir para aí? Eu vou numa segunda-feira e vou ficar semana aí para redigir a confissão de fé. Pastor Ivailton, venha, pastor. A gente organiza tudo aqui para o irmão, deixa tudo arrumadinho para o irmão. E foi uma bênção, porque além do espaço do nosso seminário de Anápolis, eu pude ter ainda a presença amiga do pastor Ivailton e do pastor Dione. E nós começamos a trabalhar. Cheguei na segunda-feira, trabalhamos a semana toda, sábado eu estava com o texto pronto. Mas as duas fontes principais que nós debruçamos para trabalhar, para refletir, para analisar, para concluir, foi a Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão reformada, e
O Grudem, a teologia sistemática do Grudem, que é uma teologia muito boa, ela é referência nos melhores seminários e tem uma posição que vem de encontro, em muitos aspectos, da nossa posição de doutrina reformada. Então foram as duas principais fontes para trabalhar essa confissão de fé. Foi um trabalho feito assim, com muito amor, com muita dedicação, e não foi um trabalho feito apenas por mim. Embora a comissão nomeada não pôde funcionar, mas olha, a parceria do pastor Ivailton e do pastor Johnny foi fundamental para a gente elaborar esse texto, a quem expresso aqui toda a minha gratidão, e a igreja pela confiança de ter depositado em nossas mãos essa oportunidade de fazer um trabalho tão significativo para a nossa denominação. Bem, meu querido Ranieri, hoje estamos aqui fechando os 44 anos de ministério pastoral. No primeiro ano eu me casei, Marli Dias Vidal. Esse casamento Deus nos deu 4 filhos. Tem o Alexandre, o Daniel, a Cristiane e o Gesiel. Tenho hoje 6 netos. Dos filhos que Deus me deu, a Cristiane hoje é casada com um pastor, trabalha comigo no campo de Taguatinga, na congregação da 417 Samambaia. O meu filho mais velho, ele é funcionário da nossa Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, e é pastor também. Ele foi ordenado a pastor numa outra igreja, uma dedicação extrema ao ministério. A esposa dele, a Claudiane, é uma conselheira de mão cheia, uma grande auxiliar. E a minha esposa foi uma bênção e tem sido uma bênção no meu ministério. Criamos a nossa família. A primeira igreja que nós pastoreamos foi a Igreja do Gama, ficamos 5 anos ali. Aí, atendendo convites insistentes da nossa igreja, nós fomos para, em 1980, em janeiro de 1980, nós fomos para o seminário de Cianorte, ajudar no Ministério de Ensino. Ficamos lá até 1987, quando assumimos a igreja do Cruzeiro, aqui no Distrito Federal, e moramos no Cruzeiro, ficamos ali no Cruzeiro 17 anos. Como pastor titular, nesse período trabalhamos também auxiliando o pastor Jobel, o pastor Guerra. Depois nós fomos para a igreja, a segunda igreja do Gama. Ficamos na igreja do Gama 4 anos, quando o presbitério precisou de nós e nos enviou para Taguatinga. Estamos em Taguatinga até hoje, já é o 9º ano. Mas eu quero encerrar essa entrevista deixando aqui uma palavra aos seminaristas. Estou aqui com o Ranieri, estou aqui com o Bruno, são seminaristas, e eu quero deixar aqui uma palavra para vocês que estão se preparando para o ministério. No seminário, a gente tem tempos ruins e temos tempos bons. Nós temos tempos ruins porque eu me recordo, saudade da família, saudade da igreja, a saudade da namorada, as limitações financeiras. Isso marca tempos difíceis no seminário, muito estudo, muita pesquisa, embora eu sempre amei pesquisar. Eu gosto de estudo, gosto de pesquisa, mas eu confesso que a extrema dedicação é cansativa. Acaba sendo monótona, rotineira, e você tem que vencer toda essa rotina e esse cansaço do dia a dia. Você tem que vencer. Então, são tempos de desafios e de dificuldades. Mas são tempos bons. O tempo do meu seminário foi um tempo muito bom, porque foi o tempo que eu pude crescer, me preparar para uma missão, formar meu pensamento teológico, me definir naquele universo, nesse universo de teólogos e de pastores. Você tem que ter uma definição.
e eu pude me definir. Então isso foi muito bom, porque foi o meu primeiro passo para o ministério. O seminário, o período que eu fiquei, os 5 anos, porque teologia, naquela época era 5 anos, o curso bacharel em teologia, os 5 anos que fiquei dentro do seminário, eu tive que conviver com conflitos. Qual o maior conflito que eu tinha dentro do seminário? Porque eu estava perdendo tempo. Eu falei assim, meu Deus, eu estou aqui me perdido nessa biblioteca, nesses livros, tanto trabalho de professores, tanta exigência dos professores. E eu tinha aquela sensação de que Jesus estava tão próximo. E a visão pentecostal, ela recai muito sobre a volta de Jesus. E aquilo fervilhava no coração. Eu dizia, olha, acho que eu estou perdendo meu tempo dentro do seminário. Então eu tive que administrar esse conflito durante 5 anos. Porque eu não via a hora, parece que eu estava morrendo dentro do seminário. Eu tinha pressa de sair dali, porque eu tinha um chamado pastoral. Mas se não fosse os 5 anos no seminário, eu não sei se eu estaria hoje fazendo o ministério que eu construí e que Deus me deu a oportunidade de fazer esses anos. Então é um período que a gente tem que aprender algumas disciplinas na vida, disciplinar a vida, focar na vida, dar o melhor que nós temos, porque as igrejas hoje, queridos, deixe falar o seu coração de seminarista. As nossas igrejas hoje têm os olhos abertos. E elas conseguem muito bem enxergar quem está saindo do seminário. E as condições como estão saindo do seminário. As igrejas têm as portas abertas para os melhores. Os bons sobram por todas as partes, inclusive na igreja. Os bons estão sobrando. A igreja quer os melhores. Então dedique-se ao máximo. Você tem conflito para administrar, tem crises para administrar. Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar. Você vai vencer tudo isso. Hoje o curso é um tempo menor, é mais breve. Então o tempo vai passar mais rápido para você e vai ser bênção. Aproveite, redima esse tempo. Vai ser bênção na sua vida, no seu futuro ministerial. Meu abraço, que Deus te abençoe. Obrigado por escolher o nosso nome aí para essa entrevista. Que Deus te abençoe e abençoe ricamente todos os nossos seminaristas.